Se você está procurando a melhor câmera para motovlog em 2025, essa aqui pode ser a melhor opção para você. Eu tô falando da DJI Action 5 Pro. Você vai abrir a caixa, esse pacote aqui junto comigo, vai ver tudo que veio junto e também os acessórios que eu comprei para começar esse motovlog. E como é que vai ser isso aqui? Primeiro, você vai abrir comigo, porque eu recebi a encomenda, aí eu vou explicando por que eu escolhi, vai ser bem direto ao ponto. Primeiro vai ser um unboxingzão bem simples, sem enrolação, ó, a pessoa colocou até um algodão. E depois eu vou te mostrar nos detalhes cada coisa que veio. Eu vou explicar por que eu escolhi essa e não a GoPro. Muita coisa aqui que eu vou te explicar. Primeiro, por que veio embalado com algodão, assim? Porque nossa, veio muito algodão, pelo menos dá pra guardar o algodão pra alguma coisa, né? É assim, ó, aqui em Portugal existe um site, um aplicativo chamado Vinted, que vende as coisas usadas, como se fosse um OLX. Aqui também tem OLX, mas o Vinted é da Europa toda. E eu comprei a minha câmera lá, a Action 5 lá. A pessoa tinha usado 2 semanas, então eu acabei comprando lá. Deixa eu tirar isso aqui porque tá feio. Eu tô vendo agora se veio tudo certo, ó. A caixinha tá aqui. Esse é o Adventure Combo. Depois vou mostrar tudo que vem. Como eu disse, né, vou fazer um unboxing mostrando todos os detalhes, até pra ver, né, se tá tudo certinho aqui também. Essa bolsinha aqui é um extra e engraçado, porque quando eu fui comprar os acessórios, eu comprei mais uma bolsa, porque eu não me atentei que quando eu comprei essa aqui, ela já vinha com essa bolsa. Então, a câmera tá na mão. Eu já quero logo prestar bastante atenção na lente, né, pra ver se não tem nenhum detalhe e tudo mais, se a câmera tá realmente impecável. A princípio, tudo ok, já apertei aqui pra ligar, mas provavelmente nem deve estar com bateria. Então é assim, a câmera tá na mão, ela tem o pack aqui com mais baterias, então realmente estão as 3 baterias aqui, tudo certo, carregadas. Tem aqui o monopod para carregar a câmera. Eu nem vou conferir se tá tudo certinho, porque eu ainda quero fazer um unboxing, eu vou mostrando para você cada detalhe. Então já já a gente vê tudo que veio aqui. Sinceramente, essas peças, esse J, eu comprei para colocar no capacete, mas sinceramente nem vai ser necessário e você já vai entender o porquê com o suporte novo que eu comprei. Essas peças extras que eu nem tava entendendo por que vieram, na verdade, é pra DJI Osmo Pocket 3. Não sei porquê, mas me enviaram isso junto com as outras encomendas que eu fiz. Mas não pedi isso, eu não comprei isso aqui. Deixa eu já mostrar também o que chegou pra mim recentemente. Foi isso aqui, ó. Esse suporte da Telesim pra fixar na moto. Eu vi uns takes muito interessantes no canal, acho que do Lucas, que também fez o review da DJI Action 5. E tinha alguns takes dele com a moto, com a câmera na moto, né? E achei muito interessante esses takes. Tem alguns canais do Brasil, alguns perfis aí no Instagram também que utilizam, né, esse tipo de ângulo de câmera. Eu achei bem interessante, então eu comprei esse da Telesim, parecia ser muito bom. Ele não é específico para moto, né, mas como o braço aqui se adapta, então acaba que ele se adapta, consegue encaixar mesmo em coisas redondas, digamos assim, né, como o guidão da moto, em vários formatos de coisa ele consegue se adaptar. Como ele era, eu comprei esse porque era de metal. Eu sabia que ia ter uma resistência melhor, então achei bem interessante. Vou deixar o link dele na descrição também. Olha só, tem mais um suportezinho aqui. Show demais. Esse é bacana, viu? Olha só, dá pra ver que é qualidade mesmo. É o que eu procurava mesmo. Isso é bem o que eu procurava. Antes de eu mostrar o próximo suporte, a próxima coisa que eu comprei, deixa eu mostrar meu capacete. Esse aqui é um LS2 e olha só como que é o bico dele aqui na frente, cara. É muito difícil, né, colocar um suporte de câmera aqui. Mas com esse novo suporte que eu comprei, deixa eu pegar ele pra te mostrar, vai ser possível. Então, olha só. Esse kit aqui
essa é a peça. Nossa, bacana demais, viu? Porque agora sim, ó, digamos que se adapta a qualquer capacete. Já já eu mostro como é que ficou montado no capacete, mas só para você ter uma ideia, mesmo que o capacete tenha essas ranhuras, né, essa forma, eu medi, né, eu vi quantos centímetros que era, vi que ele conseguiria abraçar o capacete aqui e, claro, né, com a dupla face muito boa, vai dar tudo certo. Eu já mostro aí como é que vai ficar. Mas achei muito interessante. Mesmo que seja um capacete mais liso, mais comum na frente, eu acho que o suporte é muito bom, porque vai dar uma aderência muito boa e mais segurança, né, para nunca ter o risco da câmera cair aí do capacete. Ele vem já com essas duas dupla face, que eu tava com receio se eram boas ou não, mas me parece ser das boas, então show. Ele ainda tem os adaptadores para colocar aqui e aumentar caso a câmera fique muito baixa. Ainda vem duas opções, tem duas opções de altura, de tamanho para fazer essa regulagem, né? Caso você acha que a câmera fica muito baixa. Então olha só, vem essas duas alturas. Igual, por que eu falei que não precisava do J, tá vendo? Porque esse suporte já vem com basicamente um J incorporado. Aí agora é questão de adaptar aqui se for necessário ou colocar esse maior para a câmera ficar mais alta, né? Aí vai do gosto agora também, se quer mais alto assim ou não. Depende de onde que vai no capacete, né? Agora que eu já montei o suporte, deixa eu te mostrar como é que ficou. Cara, eu gostei muito desse suporte. Como eu disse, dá uma sustentabilidade, né? Tem um apoio muito bom, porque é grande e no final das contas ele é discreto também. São poucas opções para capacete trail, assim, né? Para capacete desse estilo de suporte. Então gostei muito desse aqui, ó. Pegou super bem. Eu tive que colocar umas 3 camadas de dupla face aqui dentro, ó. Aqui veio com suporte e mais umas 2 camadas ali dentro para dar distância, para preencher, mas curti pra caramba. Já fiz uns testes, né, segurando aqui só pelo suporte e tá bem confiável. Eu já vou mostrar também onde que eu coloquei o microfone que eu tenho, o DJI Mini, né, como eu já te mostrei no unboxing, onde que ele vai ficar ali dentro. Ó, não é tão fácil de mostrar, mas esse aqui é o ímã, ó. Por acaso esse capacete tem essa cavidade, digamos assim, tem aquele espaço lá dentro, ó. Cara, o ímã encaixou perfeito ali, o microfone também já ficou perfeito. Aí nos próximos vídeos aqui do canal, né, testando mesmo, fazendo rolê com a moto, vai ver como é que vai ficar a qualidade do áudio, deixando ele aí onde você tá vendo. Deixa eu te mostrar como é que fica. Olha só, o ímã tá ali. É só soltar, dar uma encaixadinha de leve e pronto. O microfone tá fixo, tá no lugar, cara, muito prático. E outra coisa que eu não podia deixar de mostrar é como que ficou essa bolsinha que eu comprei, né? Eu achei ela bem interessante, por mais que eu disse que nem vou precisar, porque quando eu comprei a câmera eu esqueci, nem prestei atenção que vinha aquela outra da DJI. Mas ó, cabe a câmera, o bastão, o carregador da bateria, os suportes aqui. E além disso eu consegui colocar tudo aqui dentro desse outro compartimento, ó. Desde o clipe que eu comprei, aquela capinha de proteção e ainda a caixa dos filtros ND. Então, das bolsas que eu pesquisei, com certeza essa que é a mais completa. Vou deixar o link também dela na descrição, como eu disse. Por mais que agora eu vá vender essa, né? Se você é de Portugal e tem interesse, provavelmente devo colocar na LX ou na Vintage, porque, né, já não vou precisar mais dela, por mais que eu gostei bastante. Já te mostro na prática porque que eu comprei essa capinha exatamente para isso. Para quando eu estiver fazendo um rolê com a câmera na mão assim, eu só coloco essa capa de forma bem simples mesmo e já tenho uma segurança maior, né, para proteger tanto a câmera quanto a lente, ainda mais por ser uma capa rígida. Essa eu curti pra caramba e foi bem baratinha. Agora que você já viu a câmera de pertinho, nos detalhes, tudo que acompanha esse Adventure Combo, tudo que eu comprei aqui, né, desse pedido, vamos agora para os acessórios. E na sequência, eu vou te falar por que eu escolhi ela e não a GoPro.
para começar, né, a fazer esse motovlog, para criar esse canal aqui e compartilhar conteúdo de moto direto de Portugal para você que está acompanhando. Então, pedi algumas coisas, né? Esse aqui provavelmente é a bolsa de transporte que eu comprei que não precisava, então vou vender. Já tirei tudo daqui, já viu, não sei se você já viu que tem um microfone aqui. Vou começar por esse menor. Acho que eu vou até sem a navalha, porque eu acho que vai ser mais seguro do que eu cortar alguma coisa. Ah, ok. Esse aqui são aqueles acessórios em J, que é o básico, né? Pra colocar em capacete e tudo mais, porque eu acho que não vem. Eu acho, se eu não estiver enganado, né? Mas mesmo pro capacete. Pra travar, né? Pedi 2 desse aqui, porque se eu for usar em mais de um capacete, tem esse J aqui. Esse aqui eu já nem lembro o que que é. Pedi tanta coisa. Então esses aqui, se eu não estiver enganado, são os filtros ND, será? Esse tanto de negocinho pra limpar? Ah, não, são filtros ND não. Isso que são película, tanto pra lente da câmera quanto pro visor. Nossa, por isso que veio esse tanto de papel. E eu acho que eu pedi o kit vezes 2. Então são películas pra parte frontal da câmera, né? Pro touch frontal, pro LCD frontal. Então, a princípio veio 2 kits. Eu acho que era tão baratinho a diferença de 1 para 2 kits, eu acabei pedindo 2 por segurança, se depois precisar trocar, vai 2 logo. Além disso, eu pedi 2 tampinhas pra lente. Eu percebi que deve ser bem comum das pessoas perder isso aqui pra estar vendo assim, era muito baratinho também. E acabei comprando, então essa aqui é só uma proteção da lente mesmo. Depois eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui na descrição, caso você queira ter interesse em algum desses acessórios também. Esse aqui, vamos já ver o que que é. As coisas chegaram muito rápido, aqui em Portugal tá chegando muito rápido as encomendas do AliExpress. Vamos ver, parece ser algum suporte, eu realmente já esqueci. Ah, tá, esse é um suporte, ele é um clipe. Dá pra gente colocar a câmera em vários lugares, parece que tem mais suporte junto com ele. Então olha só, esse aqui é um clipe mesmo, ele é bem forte, cara, bem forte mesmo. Pelo que eu vi, dá pra grudar em vários lugares, diversos lugares. Eu acho que pode ser útil, não tanto pro motovlog, mas sei lá, às vezes desci da moto, posso colocar esse clipe aqui, deixei esse clipe na bolsa, né, na mochila, na alça da bolsa aqui e utilizar. Então achei que para isso pode ser interessante, porque na moto em si, né, não faz sentido usar isso aqui. Ele vem com um cordãozinho aqui, acho que de segurança. Nos próximos vídeos aí, provavelmente vai me ver usando de alguma forma isso aqui. Não sei por que que acompanhou, mas deve fazer parte do mesmo kit. Então esse clipe aqui é interessante. E agora, o que é esse? Não quero enrolar. Ah, esse é muito interessante, esse é muito importante, talvez o mais importante, que é a trava, né, pra gente colocar a câmera aqui, magnética também como a original, porém, essa tem entrada pro tripé, né, tanto a entrada pro tripé quanto os bracinhos aqui pra gente poder fixar no suporte comum, como o suporte da GoPro, né, que eu não sei o nome, sei que tem um nome específico. Então esse aqui, tenho certeza que vai ser bem útil. A princípio, esse vai ser o que eu vou usar no capacete, a princípio. Esse era um dos que eu tava bastante à espera. Eu tava assim mais curioso mesmo para que chegasse logo. Esse que deve ser o filtro? Não. Ah, é sim, a princípio são os filtros da Telesin. Eu vi alguns feedbacks desses filtros ND, que acredito que você tá procurando, estudando sobre a câmera, sobre o motovlog. Você deve ter visto, né, que esses filtros ND é, resumindo, um óculos para câmera, né? É como, resumindo, eu acho que o melhor resumo é isso mesmo, como se fosse um óculos para câmera. É, acho que é a melhor forma de resumir. Eu acho que vai fazer mais sentido quando você vê nos vídeos futuros aqui do canal, né? Esse aqui é um CPL, esse é um anti-reflexo. Depois tem ND8, 16, 32. O 32 vai ficar bem mais escuro, o 8 mais claro. Dá um efeito bem cinemático, né, para os vídeos. Isso aqui com certeza vai fazer grande diferença também nos vídeos gerais assim do canal. Agora, essa é uma bolsinha meio que de proteção, porque eu sei que às vezes eu vou utilizar a câmera
fora da moto, fora do capacete. Então quando eu estiver utilizando ela no monopod, lá no pau de selfie, para me gravar, e quando eu quiser guardar, eu coloco dentro dessa bolsinha bem prática, bem simples, fechei e eu posso carregar ela ali na mão, e se ela bater em algum lugar, se ela cair, não vai estragar. Bem baratinha, bem útil também, achei bem interessante isso aqui. E agora vamos para esse último, que é a bolsa de transporte, que eu falei que eu não precisava ter comprado. É assim, eu vou analisar essa com a que veio, né? Porque, pô, veio com uma da DJI, né? Então, a princípio, nem vou precisar dessa, porque a outra, né, já é específica para câmera. Mas, como essa aqui é maior, é rígida, pode ser que eu queira ficar com essa aqui também. Eu vou ter um cuidado para tirar isso aqui, porque, a princípio, eu vou vender, né? Se não me interessar. Então, olha só. Ah, bacana, hein? Ó, bacana. A alcinha bacana. Tem uma certa rigidez aqui. Olha só, que massa. Não sei se ela tem marca, acho que não. Tem aqui o encaixe bem parecido com o da DJI, né? Só muda o formato. A câmera, o negócio da bateria, né? A caixinha da case da bateria, monopod. Deve ser, não sei se acessórios no geral. Então, cara, tá bacana. Microfone e tudo. Aí tem essa parte aqui também. É assim, me parece muito bacana. Mas vamos ver se eu vou ficar com essa ou se eu fico com a da DJI mesmo. Mas achei interessante. Vou deixar o link na descrição também. E fora isso, né, eu também comprei o DJI Mic Mini, que vai ser muito útil. Tem essa grande vantagem desse Mic Mini conectar direto com a DJI Action 5, né? Uma conexão bem fácil, rápida, sem fio, que é uma grande vantagem. Cara, ele é muito pequeno. Já deve ter visto, né? Review, acredito que você tenha visto review dele aí, mas olha isso. Ele realmente é muito pequeno. O ímã, o magnético dele aqui, ó, é muito brabo. Olha isso. Então, a princípio, vou deixar isso aqui grudado no capacete. Se eu arrumar um outro ímã, melhor, né? Porque eu acho que só vem um desse. E depois, só grudar ali dentro do capacete e tá feito. Já, em breve, eu mostro o resultado dele aqui na prática pra você. Agora, deixa eu te explicar por que eu comprei essa câmera e não a GoPro. Eu já usei a GoPro por um tempo, principalmente quando eu comecei meu outro canal lá em 2017, 2018 mais ou menos, usei ela por um tempo, porém dessa vez eu deixei a GoPro de lado, depois de muita pesquisa, para apostar na DJI e vou te mostrar os principais pontos positivos que me fizeram escolher a DJI no lugar da GoPro ou de alguma outra câmera de ação. Mas eu vou trazer para você de uma forma muito simplificada, de gosto pessoal, gosto de usuário mesmo. Não vou ficar trazendo tanta informação técnica, tanta coisa assim, porque se você jogar no Google ou se você já está pesquisando há algum tempo, com certeza você já viu muitas informações técnicas. Então eu quero te mostrar aqui o que realmente me fez escolher ela no lugar de outra câmera. Agora eu vou te citar os 10 motivos que me fizeram escolher a DJI. O primeiro ponto é a qualidade de imagem absurda, tanto a nitidez, as cores e o fato do sensor dela ser maior, o que ajuda em condição de pouca iluminação. Mas, sendo bem sincero, a qualidade da GoPro, a qualidade de imagem, pô, se comparar com a 13 também é incrível, absurda. O que eu gostei bastante é ver quando grava em D-Log a imagem crua, depois com tratamento de cor, com color grading ali, uma ediçãozinha de cor básica, digamos assim, cara, fica sensacional. O segundo motivo é a duração da bateria ser muito superior. Pelos reviews que eu vi, tantos vídeos que eu assisti, pesquisei, né, antes de comprar, cara, é assim, fácil o dobro de tempo de gravação. Então isso aí, eu acho que só esse já seria um motivo suficiente para escolher essa aqui. 1950 mAh de bateria, o que dá aí, ó, cerca de 3 a 4 horas de duração. Claro que depende da configuração, de quais opções você está usando para gravar. Mas vamos colocar aí 2 horas e meia de gravação? É incrível, né? A compatibilidade com microfone DJI sem fio, né, como o Mic Mini ou Mic 2, cara, é o terceiro motivo por ter escolhido ela. Por quê? Quando eu comecei esse projeto, iniciei esse projeto de fazer o motovlog, eu pensei, cara, é mó trampo, parece, achar um microfone bom, acertar um microfone bom para uma câmera, tem que ficar pesquisando em vários canais, até o pessoal falar qual microfone que eles estão usando, e quando eu vi que dava para usar o Mic Mini, né, que é o que eu te mostrei aqui, ali dentro do capacete, magnético, isso é sensacional. Tanto pelo fato de não ter que ficar fazendo gambiarra, né, apesar que a gente tá
brasileiro é mestre nisso, mas só de não precisar ficar passando um fio ali dentro, ficar dependendo de um fio saindo do capacete, conectando, já é uma grande vantagem. E, por exemplo, eu tô com 3 acessórios magnéticos. De vez em quando eu vou colocar a câmera na moto pra me gravar. O fato de ser um microfone sem fio resolve tudo. Porque se fosse um microfone com fio, sempre que eu gravasse da moto, do guidão da moto pra mim, não gravaria o áudio, né? Porque estaria desconectado o cabo. Nesse caso, eu consigo deixar a câmera me mostrando e mesmo assim trocando ideia, gravando áudio, porque é sem fio. Isso aí já é também outro ponto, assim, outro motivo sensacional. O quinto motivo, eu já citei, né, que é a questão de a DJI gravar melhor em condição de pouca luz, seja quando a gente entrar num túnel, seja se for uma gravação, um vídeo que a gente tá fazendo ali no final do dia ou de manhãzinha com pouca luz, a DJI tem uma vantagem e isso aqui também é um dos fatores decisivos. O sexto motivo é a estabilização que a DJI trouxe, esse Rocksteady. Pelo que eu vi e algumas pesquisas que eu já fiz, né, vários vídeos na verdade que eu já assisti aqui no YouTube, por exemplo, tem muita gente que gosta de usar o Rocksteady Standard, padrão ali, o básico, nem precisa ser o Plus, nem precisa ser o mais forte, porque vai dar uma cropada, né, que a gente gosta de dar uma imagem bem ampla, mas eu vi também algumas pessoas utilizando ele desligado, então mesmo desligado para um motovlog dá uma sensação mais de imersão. Então, mas o fato de ter essa estabilização tão boa é uma grande vantagem dela. O sétimo motivo é o fato dela não superaquecer, principalmente para quem grava vídeos longos, o que no caso, né, de um motovlog ou um vlog exige que a gente grave vídeos longos. Eu vou ser bem sincero, a GoPro, o pessoal sempre reclama, né, você pesquisar aí, muita gente reclamando da GoPro, apesar que quando é motovlog, o vento tá batendo direto na câmera e acaba resfriando, então não é tanto problema a GoPro para motovlog, mas no geral o pessoal reclama muito da GoPro, tanto travando, desligando sozinho, então isso aqui já tá resolvido para quem tá escolhendo a DJI, né? Mas mesmo que eu não grave um motovlog, talvez eu queira gravar um vlog do meu dia a dia, vamos supor que eu vou gravar ali boas horas. Eu sei que eu não vou ter problema com isso, de superaquecimento, de travar, então isso aqui já me deixa muito mais tranquilo. O oitavo motivo é o campo de visão amplo e limpo. Cara, não dá pra comparar diretamente com a GoPro, porque a GoPro tem 156 graus, enquanto que é 155 graus na DJI. Mas o que fala-se muito é que a distorção aqui é muito menor. Enquanto a GoPro tem aquele efeito muito olho de peixe, né, muito curvo ali nas bordas, o da DJI é muito mais direito, muito mais corrigido, dá uma sensação muito melhor. O nono e não menos importante motivo, cara, é isso aqui, né? Esse encaixe, olha só, magnético. A DJI acertou demais. Demais, demais, demais. Olha isso, ó. Encaixou, tá feito, tá seguro. E nesse caso, como você viu nos meus acessórios extras, eu comprei mais um suporte, né? Que é o que eu vou deixar a princípio na moto, no guidão da moto. Então, esse aqui eu vou usar aqui quando eu quiser gravar, me gravar, fazendo um vlog, andando na rua, que seja. O outro vai no capacete e o outro vai no guidão da moto, vai ficar sempre ali. Então, com esse aqui eu comprei magnético, nossa, sensacional. Isso aqui é prático, isso aqui é uma grande vantagem. O 10º motivo é o aplicativo DJI Mimo, que é bem simples e prático de mexer, você consegue fazer sua edição ali direto no celular e transferir, né, postar, fazer o que você quiser. Apesar que a GoPro também tem um aplicativo deles. Então, o que eu destaco aqui nesses 10 motivos é o suporte magnético, a bateria e o microfone sem fio. Isso aqui, pra mim, esses 3 motivos aqui são os principais. E pra você, comenta aqui quais são os principais motivos desses 10 que eu citei. E se você quer saber minhas primeiras impressões na prática, na real, o que eu achei, não perca os próximos vídeos aqui do canal, porque aí eu vou estar em cima da moto, a gente vai estar fazendo um rolê aqui por Portugal. Eu tô bem empolgado para testar ela na prática, trazer vários vídeos sobre preço de moto em Portugal, mostrar a moto que eu tenho aqui em breve, você vai saber principais pontos positivos, pontos negativos da África, em breve você vai ver isso aí. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Tem muito motovlog vindo, alguns reviews ou acessórios eu sempre vou deixando essas indicações e recomendações também, muitas dicas e experiências para quem vive sobre duas rodas aqui em Portugal. E agora, depois desse vídeo, você iria de DJI 5 Action Pro ou você confia mais na GoPro? Deixe seu comentário aí. Tamo junto, até o próximo vídeo.